Então, gente, na aula passada, nós iniciamos a atividade, a correção da atividade. Na aula de hoje, vamos finalizar com a correção. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Tudo bem, Vitória? Tudo bem, Maíla, certo. Terceira questão. Assinale o item em que a oração grifada está classificada indevidamente. Deixa eu ver quem vai responder essa questão para mim. O Everton. Everton. Oi. Vamos tentar responder essa questão comigo. Bora, peraí. 154, terceira questão. Terceira questão. Tá. Primeiro, na letra A nós temos, o ciclone extratropical ocorre em ambos os hemisférios e está associado tanto a frentes quentes quanto a frias. É uma coordenada sindética aditiva, essa que está grifada? Observe o I. I está associado tanto a frentes quentes quanto a frentes frias. É sindética aditiva? Sim. Sim, então não é essa que queremos. Ele quer que você ache a que está indevidamente classificada. Letra B. As ondas acontecem sempre que há vento soprando sobre o mar. Oração subordinada adverbial consecutiva. Sempre que... Primeiro, a consecutiva ela tem uma peculiaridade, ou seja, ela tem uma característica. A consecutiva, Everton, é aquela que normalmente tem, exemplo, o menino me irritou tanto que dei um tapa nele. Tem o tanto, tem o tão na oração principal e tem uma consequência. Você acha que sempre que há vento soprando sobre o mar é a consequência das ondas acontecerem? Sim. Você acha que é a consequência ou a causa? Hum, Observe, as ondas, no caso, a consequência delas acontecerem é porque tem vento soprando? Não, na verdade, os ventos sopram é a causa, né? Sim. E o que é? Depois que eles sopram, o que é que acontece? As ondas. Então, a causa é o que está em negrito e a consequência é o que está normal, é a primeira parte. Então, essa oração está correta? É consecutiva? Não. Ela é o quê? Que indica a causa. Qual é o nome da oração? Causal. Então, ela é uma causal, porque indica causa. Porque as outras estão certas? Vamos ver a letra C, todo mundo. O swell é a mesma onda que causava dificuldades aos portugueses que dobravam o Cabo da Boa Esperança. É uma restritiva, adjetiva restritiva. Por quê? Por que adjetiva, gente? Em nono ano. Porque a letra C nós temos uma adjetiva. Como é que eu sei disso? Nono ano, participação. É por causa do quê? O que, nesse caso, ele é conjunção ou pronome relativo? Mas para pronome relativo. Ele é pronome relativo, porque, o swell é a mesma onda que causava dificuldades aos portugueses, os quais dobravam o Cabo da Boa Esperança. Observe que esse que, ele pode ser substituído por os quais, porque ele é um pronome relativo, gente. Ele é um pronome relativo.
Observem isso. Então, é uma adjetiva restritiva. Restritiva por quê? Porque nós não temos vírgula e porque eu estou especificando que eram somente os portugueses que dobravam o Cabo da Boa Esperança, não é qualquer português. Na letra D, nós temos uma oração adjetiva restritiva. Por quê? Deixa eu ver quem vai me explicar o porquê. Por que, Camila? Porque a letra D é uma adjetiva restritiva. Camila? Gente, quem estiver na aula, Deixa eu se não responder. puder falar, digita pelo bate-papo, mas eu vou dar falta. Se não falar nada, eu vou encarar como que não está assistindo minha aula. Desculpa, professora. É Sim. que eu tinha ido no banheiro e eu acabei de voltar. Ah, sim, tudo A bem. senhora pode me explicar de novo, Sim, por favor? eu só quero, Camila, que você tente explicar por que a letra D da terceira questão, da página 154, porque a letra D ela é uma adjetiva restritiva. Não é obrigada a acertar, é só tentar explicar. Nós temos, ó, os ventos que estão originando o swell em Noronha são da ordem de 18 a 20 metros por segundo. Camila, qual é a principal diferença entre as substantivas e adjetivas? Nós temos que olhar o quê? As vírgulas. Eu estava lendo a frase. Desculpa. A vírgula, mas antes, nós temos que observar uma palavrinha, que palavra? O quê? O que ele pode ser ou conjunção ou relativo, ou pronome relativo. Quando ele é conjunção, ele pertence a uma oração substantiva. Quando ele é relativo, ele pertence a uma adjetiva. Por que esse que é um pronome relativo? Porque ele está. Como é que eu posso dizer? Porque ele está caracterizando mais uma coisa de Léo. Ele está caracterizando, mas observe que ele pode ser substituído por o qual, ó, os quais, ó. Os ventos, os quais estão originando o swell. Então, o que? Ele é pronome relativo, Camila, sempre que eu conseguir substituir ele por outro pronome relativo. Tipo os quais. Os quais é um pronome relativo. Então, quando eu conseguir substituir por outro pronome relativo, ele é. E por que restritiva? Porque os ventos que ele está se refletindo é em Noronha. Não é em outro determinado lugar, é em Noronha. Exatamente, muito bem. Então, tem vários tipos de ventos, mas ele não está falando de qualquer vento. É somente os que estão originando o swell em Noronha. Mas ele está especificando quais são esses ventos. Ele está restringindo. Por isso que é uma oração adjetiva restritiva. Então, adjetiva por quê? Porque caracteriza, porque o que é um pronome relativo, e restritiva porque está restringindo, está especificando. Deixa eu ver quem vai me explicar a letra E. Luiz Henrique, por que a letra E é uma subordinada substantiva objetiva direta? Henrique, fala alguma coisa, senão vai levar falta. Ele falou. Porque não tem vírgula, substantivo, observe. Observe direitinho. Pode digitar pelo bate-papo. Ó, o surfista e engenheiro de pesca, Rodolfo Aureliano de Melo, em Noronha, há 15 anos, diz. Isso é a oração principal. Até o diz é a oração principal. Diz.
Quem diz, diz algo. Então, por que ela é uma objetiva direta? Henrique. Por que ela é uma objetiva direta? Alguém sabe explicar no ano? Tem alguém que consiga explicar? Por que uma oração objetiva direta, letra E? Só olhar pelo verbo. Viu? Porque nós Quem temos viu, um viu verbo algo. diz. Nós temos o verbo diz aqui, né? Ó, diz. Observe que Viu é o diz. Quem diz, diz algo. algo. Completa o sentido do verbo transitivo direto. Nós temos uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Direto. Gente, não esqueça disso. Eu não quero que vocês esqueçam. Por quê? Porque no ensino médio vocês vão ver todos esses tipos de orações. E eu trabalho todo dia explicando e reexplicando uma por uma. Tentem observar se o que é relativo ou se é uma conjunção. Se for conjunção é substantiva, se for relativo é adjetiva. Muito bem, Mário. Porque antes dela nós temos um verbo transitivo direto. Então, se nós temos um verbo transitivo direto antes dela, ela funciona como um objeto direto. Mas fui eu que falei. O Mário também falou, ele digitou. Então, Ah, letra tá. B, certo? Os dois estão certos. Letra B, terceira questão, letra correta, letra B. Quarta questão. Lucas, faça a leitura da quarta, por favor. Como vimos, o texto jornalístico é marcado pela objetividade, por isso, normalmente, os jornalistas buscam, ao máximo, se expressar utilizando o mínimo de palavras, mas sempre buscando a clareza. Essa economia de palavras corresponde ao que chamamos de concisão. Uma das técnicas que contribui bastante para a concisão é a elipse, que consiste em omitir um termo que pode ser facilmente recuperado pelo contexto. Pensando nisso, releia o penúltimo parágrafo da notícia e depois responda às questões propostas. Então, aqui da quarta questão, tem falando sobre o quê? Sobre um texto jornalístico. Gente, vocês sabem que um texto jornalístico, eles têm que ser objetivos e claros, ou seja, concisos. O que é ser conciso? O que é ter concisão? Ter concisão é ser específico. É ver o que você quer e ir direto ao ponto, sem ficar rodeando tanto. E um recurso para a concisão é a elipse. A elipse é o quê? É você tirar alguns termos que você consegue recuperar facilmente. Uma elipse é quando você esconde alguns termos. Vamos reler o último parágrafo do texto. O surfista e engenheiro de pesca Rodolfo Aureliano de Mello, em Noronha há 15 anos, diz que nunca viu swell tão alto. Teve um forte em 1999, mas esse parece maior. Embora altas, as ondas não estão favoráveis ao surf. Segundo ele, esse swell é do norte, mas o vento está soprando do leste. O mar fica uma bagunça. Letra A. Que termos foram omitidos nos locais indicados? Também e são. Vamos ver. Acho que é esse, ó. Também em Noronha, 15 anos, né? Aí tal. Aí, embora são altas, as ondas não, e etc. Ó, o surfista e engenheiro de pesca Rodolfo Aureliano de Mello, em Noronha há 15 anos. O que em Noronha? Acho que pode ser pronome relativo. Gente, mas observa, Antônio, o sentido. Em Noronha o quê?
Ele está onde? Em Noronha. Então, eu posso colocar o quê? Noronha. Que está em Noronha há 15 anos. Diz que nunca viu swell tão alto. Teve um forte em 1999, mas esse parece maior. Hum, acho que Estejam, também encaixa. embora estejam altas, as ondas não são favoráveis, não estão favoráveis ao surf. Então, observem que eu posso substituir por que está e estejam. Quarta questão, letra A. Que está e a próxima é estejam. Quinta questão. Por que esses termos foram omitidos? Por causa da condição, Por causa de quê? da consistão. Concisão, sim. Mas vamos tentar, sim, se nós iríamos substituir Antônio por estar, por estejam, ou seja, pelo verbo estar. Por que nós tiramos? Ó, o surfista e engenheiro de pesca Rodolfo Aureliano de Melo, que está em Noronha há 15 anos, diz que nunca viu céu tão alto. Teve um forte em 1999, mas esse parece maior, embora estejam altas. O que aqui é repetir muito? O verbo estar. Então, provavelmente o escritor do texto preferiu Então retirar o seria verbo proporcional. para exatamente, para não proposital foi, para não haver repetição desnecessária. De quê? Do verbo estar. Então foi retirado para não haver para não haver repetição desnecessária do verbo estar. Quinta questão. Quinta questão, Mário. Ah, o Mário está sem microfone, eu acho. Não sei, Mário, está com microfone? Tá bem. Mário está sem microfone. Everton, poderia fazer a leitura da quinta? Oi, posso. Quinta questão. Indique o período composto em que uma oração expressa uma circunstância de tempo. Letra A. Os ventos que estão originando o swell em Noronha são da ordem de 18 a 20 metros por segundo. Vou continuar lendo as letras. Pode sim. Letra B. Percorrem aproximadamente 6.000 quilômetros até a ilha. Letra C. O swell se propaga por profundidades de até 500 metros. Letra D. O swell pode também se originar do Atlântico Sul. Letra E. Segundo Aureliano, quando se dissipa, o fenômeno costuma cavar o fundo da praia, permitindo a formação de melhores ondas. O Everton só tem uma que mostra uma circunstância de tempo. Ou seja, que nós temos uma oração subordinada a adverbial temporal. Qual é? Que indica Deixa eu ver tempo. aqui. Hum.
Tempo. Quando, ao fazer isso. Sim. Tudo Quando se isso indica dissipa. tempo. Uhum. Eu não costumo. A letra E. Letra E. Observe que na letra E, gente, nós temos, ó, quando se dissipa. Quando se dissipa indica tempo. Se indica tempo, nós temos uma oração temporal. Indica uma circunstância de tempo. Então, letra E. Quinta questão. Letra E. Sexta. Assinale o item que indica corretamente a relação dos elementos sublinhados nos períodos a seguir. O técnico berrou tanto que ficou rouco. Que ficou rouco indica uma causa, uma consequência, um modo, finalidade ou concessão. Em nono ano. Causa. Causa Consequência. e causa. Observe que se confundem muito causa e consequência, mas é consequência, porque, ó, ele está pedindo para classificar o que ficou rouco. Primeiro, ele gritou. E qual foi a consequência dele ter gritado? Ter ficado rouco. Então, tem uma Não, a causa não. relação. Hã? Não. A Não. causa não é a causa. O ficar rouco não é a causa. E berrar é a consequência. É o contrário. Causa é o que acontece antes, Antônio. Consequência é o que acontece depois. É tipo, você está gripado. É a consequência. Aí você fez o quê para ficar gripado? Qual foi a causa? Ter chupado picolé, ter tomado sorvete. Isso é causa. Consequência é o que aconteceu. Então, ficar rouco é consequência. Sexta, alternativa 1, letra B. Sexta, alternativa 1, letra B. Alternativa 2, Antônio, faça a leitura, por favor. No quarto, estudo sem que ninguém me atrapalhe. Sem que ninguém me atrapalhe. Indica lugar, consequência, finalidade, condição ou modo? Modo. Modo. Sem que ninguém me atrapalhe. Indica modo. Que letra é modo? Letra E. Letra E. Alternativa 3. No meu quarto. Eita, não. Não posso ouvir esta música, conforme falei. Conforme indica o quê? Conformidade. Conformidade. Esse é bem fácil, porque a própria conjunção já aparece com o nome da oração. Indica uma conformidade. Então, letra B. Terceiro, letra B. Professora, Oi? amanhã vai ter aula presencial, é? Onde? Na escola. Tô não, Antônio, sabendo disso. Quem disse? Falaram que a gente ia entrar em setembro, mas não falaram quando. Ah, que a gente Setembro. provavelmente voltaria em setembro, mas não tem nada definido não, viu? Provavelmente não voltaremos em setembro, já que não teve nenhum decreto que mandasse as escolas voltarem. Então, provavelmente não voltaremos, gente, em setembro. Foi uma previsão, né, que deram, mas como vocês sabem, é meio complicado ter que voltar para a sala de aula nesse momento. Então, ó, abram os livros na página 158. Estão visualizando a tela? Sim.
Sim. Pronto, temos aqui rede de notícias. Temos mais uma notícia. Terremoto no Nepal deixa patrimônio histórico destruído. Veja antes e depois. Isso é uma notícia. Eu vou ler esse blocozinho antes de começar a ler. Antes de começar a ler, como vimos no início desse capítulo, as notícias levam os fatos ao público na intenção de informar. Mas são inúmeros os fatos ocorrendo a cada instante, e muitos deles interrelacionados. É o que veremos agora. As notícias que você vai ler a seguir foram publicadas entre os meses de março e abril de 2015 e abordam fatos relacionados a relacionados a catastróficos fenômenos da natureza que repercutiram bastante e causaram grande comoção. Então, temos o texto. Eu gostaria de que vamos aqui na ordem, que o Antônio começasse a leitura. Tá bom. O terremoto que atingiu o Nepal no fim de semana mal durou 1 minuto, mas foi o suficiente para fazer um estrago gigantesco, deixando milhares de mortos, derrubando séculos de história do país. Pelo menos 4 dos 7 patrimônios mundiais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, no Vale do Catamandu, sendo 3 deles praças antigas da região, sofreram grandes danos. Everton? O editor do Nepal Times, Kunda Dixit, disse à BBC que a destruição representou, em termos culturais, uma perda incalculável. Ainda que alguns monumentos possam ser reconstruídos, imagens feitas logo depois do terremoto mostram que a Praça Darbar, na cidade velha de Katmandu, um dos locais considerados patrimônios mundiais no Nepal, ficou bastante destruída. O local é um conjunto de palácios, praças e templos que a UNESCO chama de ponto focal social, urbano e religioso de Katmandu. Em Bhaktapur, até então a cidade velha mais conservada no Nepal, metade das casas ruíram com o terremoto e 80% dos templos foram destruídos. Camila? Entre outros edifícios, nessa parte aqui. A torre que eu não sei definir acabou derrubada com o excelente ferro, e hoje só resta o destroço e um pequeno pedaço da estrutura dele. Também conhecido como Torre né? O monumento foi construído pelo primeiro premier do Nepal, em 1832, e era popular entre os turistas que queriam subir os mais de 200 degraus até a plataforma panorâmica na parte superior da torre. Lucas? O principal templo, na praça de Bhaktapur, perde o telhado, enquanto o templo de Durga Vatsala, que data do século... Não sei que século é, não. 10 mais 5 mais 1. Hein, Lucas? 10 mais 5. Século XVI, e é famoso por suas paredes de arenito e detalhes cobertos de ouro. Também desabou com o tremor. O historiador Prus Rotan Locan, eita que nome,
Shesta disse ao site local ekantipur.com que o patrimônio histórico do Nepal sofreu grandes perdas com o terremoto. Perdemos a maioria dos monumentos que eram considerados patrimônio cultural da humanidade em Katmandu, Bhaktapur e Lalitpur, Patan. Então, gente, essa notícia trata sobre o quê? Terremoto no Nepal. Um terremoto no Nepal. Que aconteceu o quê? O que foi que aconteceu lá? De mais impactante para nós. Gente morreram. Muitas pessoas morreram e muitos patrimônios também foram destruídos. Gente, a nossa maior perda foram, além de pessoas, né, claro, foram o patrimônio. Foi, na verdade, o patrimônio histórico, que não é só um patrimônio local, é um patrimônio mundial, porque conta a história dos seres humanos, conta a nossa história. Porque nós não começamos no Brasil, nem somente lá. A nossa história, ela vaga por todo o mundo. Então, observem aqui na página 159, a imagem da torre de Darahara. Darahara, antes do terremoto e a depois do terremoto. Ela foi completamente destruída, só restaram os destroços. Então, observem que nesse capítulo, no capítulo 4, o tema central para o 9º ano é falar sobre os patrimônios históricos, é falar sobre a importância desses bens para a sociedade. Então, nós finalizamos o texto 1, mas tem ainda um texto 2. Mais de 10 mil pessoas foram atingidas por tornado em Xanxerém. E temos outro texto abaixo. Então, o que eu quero é que em casa vocês façam a leitura do texto, somente a leitura. Não quero atividade para casa, só quero que leiam os textos. Da 160 e 161. Eu vou mandar 160, 161, 162 e 163. Então, dá 160 a 163. Vou mandar aqui no grupo do 9º ano logo. 9º ano, ler, dá 160 a 163, para debatermos na aula de quarta. Deixa eu ver qual é a data da aula de quarta. Na aula de quarta, dia 2. Dia 2/9. Tudo certo? Certo. Então, para a aula de quarta-feira, quero que vocês leiam esses outros textos para debatermos e respondermos a atividade juntos. Vou finalizar a aula, já são 11h22. Tchau, tchau, gente. Até quarta.